Oi, minha gente, bem-vinda ao podcast Unifacis. Eu sou Mônica Victor. Estamos falando aqui direto da Feira do Empreendedor no Centro de Convenções de Campina Grande, evento que é parceria entre Sebrae e Governo do Estado. Também estamos com o nosso podcast Unifacis aqui, trazendo histórias inspiradoras, esclarecimentos, abordagens dentro das propostas da Feira do Empreendedor. Inovar, sustentabilidade, empreendedorismo e muita coisa boa para conversar. No nosso bate-papo de agora, Keck Rosberg, gerente executivo estadual do Banco do Nordeste do Brasil, BNB, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por aceitar o convite. Muito obrigado por esse espaço. A satisfação é nossa de poder contribuir com um evento tão bonito quanto esse. Né? Assim, a gente está impressionado com a quantidade de pessoas. Uma coisa que chamou muito a minha atenção, está aqui bem pertinho da gente, é o painel, né, que tem um quantitativo de pessoas que vieram para o evento, a quantidade de inscrições. Sim. E eu percebi ali no painel que 203 municípios estão representados nas inscrições, dos 223 municípios da Paraíba. Isso. E para o Banco do Nordeste levar crédito para todos os 223 municípios é muito importante. Não só importante, é uma meta. Nós literalmente temos essa meta. Pois é, um evento grandioso, com números, né, que realmente satisfazem os organizadores. Mais de 14 mil inscritos, uma estrutura gigantesca. E o BNB, claro, está inserido nesse sistema, fazendo o seu papel, né? Sim. Aqui dentro do evento nós temos 2 locais de atendimento. Nós temos o stand do banco e temos uma área também dentro da Alameda do Acredita, do programa Acredita. Sim. O programa Acredita, a gente tem a atuação mais do nosso programa de microcrédito, o Crédito Amigo, que é o maior programa de microcrédito da América Latina. E temos na outra área, né, o atendimento para as micro e pequenas empresas. São 2 públicos totalmente prioritários nossos, de tal forma assim, que se a gente olhar para quanto a gente pretende aplicar de crédito para esse público prioritário, ou seja, o microcrédito, mais as micro e pequenas empresas aqui no estado da Paraíba, nosso objetivo é ultrapassar a marca de R$1 bilhão. Então, assim, isso denota a importância de quanto a gente precisa e vai apoiar esse público. E aqui na feira também esse processo já está sendo adiantado com quem está comparecendo. Sim, sim. No nosso stand nós temos os gerentes de negócio, né, que atendem as micro e pequenas empresas. Estamos dando os atendimentos iniciais, orientando quais são os documentos necessários, né, tentando entender qual é o sonho desse empreendedor ou empreendedora que chega na nossa mesa. Eu diria que uma das coisas que diferencia os nossos gerentes em relação a outras instituições financeiras é que a gente acaba sendo um pouquinho consultor também. Sim. Um pouco parecido com o que o Sebrae faz, né? Que é outro grande parceiro nosso. Então a gente tanto ouvir histórias, a gente consegue até fazer algumas sugestões para nossos clientes. O crédito, ele é muito importante, mas ele tem que chegar com conhecimento, tem que chegar com educação, né? Não pode chegar só pelo crédito. Então, a gente tem esse cuidado na hora de fazer o atendimento. Muito bem, historicamente a gente sabe que o nosso Nordeste, né, é uma região que demanda mais atenção, né? Todo um histórico aí, com muitas necessidades, mas a gente tem visto, né, que aos pouquinhos os indicadores sociais e econômicos têm melhorado, né? As pessoas têm tido mais acesso a uma vida mais digna. E o BNB, como entra nessa história no sentido de transformação social? Pronto. Especialmente assim, ela fica mais latente quando a gente olha para esse aspecto da transformação social naquela alameda que a gente tem aqui na Feira do Acredita, né? Sim. Quando você para pensar que empréstimos aí na ordem de R$500, R$1.000, pequenos empréstimos, né? E aí a gente de 1.000 em 1.000, de 500 em 500, alguns com um pouquinho mais de valor junto ao Crédito Amigo, tem a capacidade às vezes de dobrar uma renda familiar, triplicar a venda de um pequeno negócio, de um pequeno empreendedor. Então, assim, isso dá um impacto muito grande. Só o Crédito Amigo, a gente tem uma perspectiva de uma aplicação aí de mais de 700 milhões, desse mais de R$1 bilhão que a gente observa para esse público prioritário. Então, imagine o fator multiplicador de você estar colocando R$500 e às vezes duplicar a renda de uma família, né? Dando melhor condição de vida, social, econômica, enfim. Então o banco ele se insere muito nesse sentido, junto a esse público aqui do evento. Então são linhas ali desde o pequeno, né? Desde do muito micro, pequeno, muito desde pequeno. o micro. E também linhas maiores, né? Para o agro Perfeito. também, A né? gente tem aqui uma arena, né? Uma área separada no evento relacionada ao agro, então nós somos fortes apoiadores do agro também. Se assim a gente observar para o agro, por exemplo, que também está inserido aqui nesse evento,
Quando a gente olha a agricultura familiar, os menores, Sim. o Banco do Nordeste é responsável por 85% dos recursos que são aplicados para esse público da agricultura familiar. E quando a gente olha para os produtores rurais de maior porte, a gente está falando de mais de 70% vindo de crédito que partiu do Banco do Nordeste. Então, e além de tudo isso, a gente tem o apoio a projetos estruturantes, né? A gente olha o crescimento econômico no nosso estado aqui da Paraíba, como o PIB vem avançando nos últimos anos, e a gente ajuda a fomentar a manutenção desse ciclo de prosperidade, ajudando desde o pequeno e até os grandes projetos estruturantes. Porque, por exemplo, quando uma grande indústria instala-se, outros pequenos negócios vêm a cabo da instalação daquela grande indústria que também foi apoiada pelo BNB. Sim. Então é gerado todo um ciclo de apoio por parte da nossa empresa. Acaba sendo algo em cadeia, né? Isso, realmente em cadeia. dando aquele suporte para o desenvolvimento e a questão do dinheiro parar na mão de quem está precisando ali, mais um crédito responsável, para que aquele empreendedor também possa inovar, melhorar, investir da forma correta para fugir do endividamento, né? Exatamente. Inclusive, eu queria convidar quem está assistindo a gente, amanhã a gente vai ter uma palestra com o nosso superintendente estadual, Rodrigo Araújo. Ele vai falar justamente sobre crédito é vida. Sim. O crédito, na medida certa, ele tem esse poder de transformação para o nosso negócio, né? De aumentar a renda, aumentar o número de empregos que você consegue gerar com o seu negócio, mas ele tem que vir na medida certa. Ele tem que vir em valor suficiente para gerar essa alavancagem, ele tem que vir junto com o conhecimento, e a gente está aqui num espaço de conhecimento e educação da Unifacis, então só dinheiro não é suficiente. Tem que vir com orientação empresarial, que é o que o Sebrae faz. Então, essas coisas precisam estar juntas para que o crédito tenha o seu efeito máximo, esse efeito transformador no negócio das pessoas. Muito bem. Houve um tempo em que, sobretudo, os mais humildes, ao chegar numa agência bancária, né, mal eram recebidos. A gente sabe que existiu esse tempo, mas assim, como é a chegada dos clientes no BNB hoje, o acolhimento dessas pessoas que chegam ali carregando um sonho, né, assim, a sobrevivência da sua família muitas vezes vai chegando junto ali. Como é que ele é recebido? Na verdade, a gente inverteu esse processo. Para as micro e pequenas empresas, ou seja, aquelas empresas que faturam mais de R$360 mil ano, o atendimento é feito em nossas agências bancárias. Nós temos 20 agências no estado da Paraíba, temos inclusive daqui da agência Campina Grande colegas gestores fazendo atendimento, mas quando a gente começa justamente com aquele público do micro, são os nossos agentes de crédito que vão até o cliente. A gente inverteu essa situação, então nós temos uma postura ativa de busca de microempreendedores para que observar se eles estão precisando de crédito ou não. E isso meio que tem uma reação em cadeia. Quando a gente começa a visitar esses microempreendedores e um vai falando para o outro, eles já se aproximam dos nossos agentes de crédito. Eles são, inclusive, assim, a gente usa uma camisa vermelha, o Crédito Amigo é um programa de microcrédito até bastante antigo. Então as pessoas já reconhecem até pela farda que as pessoas estão usando ao estar visitando os bairros de todos os municípios da Paraíba, que o agente de crédito está chegando lá com a oportunidade de transformação de vida. Muito bom. E a realidade dessas pessoas, né, que adquirem o empréstimo, elas têm conseguido realmente aplicar direitinho, tem tido um bom histórico, a gente ainda vê muitos desafios? Sim, eu diria até que o microcrédito do Crédito Amigo em relação a outros programas de microcrédito que existem, um dos grandes diferenciais. Isso funciona inclusive também, vou fazer até um adendo. A gente tem um programa de microcrédito rural, e a gente tem a área rural aqui, que é o Agro Amigo. Esses dois programas de microcrédito, seja o Crédito Amigo para o setor urbano ou o Agro Amigo para o setor rural, um dos grandes diferenciais é o acompanhamento. Esse agente, que tem um papel fundamental, que é uma peça-chave nesse processo de sucesso, ele visita o cliente. Então, pergunta como é que está o negócio dele, como é que está o funcionamento, como é que o crédito foi aplicado. Em detrimento, infelizmente, a gente tem visto outros programas de microcrédito em outros sistema financeiro, vamos dizer assim, outras instituições financeiras que largam o crédito na mão daquela pessoa. E não é só sobre largar o crédito, é ofertar o crédito na medida certa, visitar, acompanhar. E outra característica muito importante do Crédito Amigo, falando especificamente, são a formação dos grupos. Aquela formação de grupos que é feita na hora que é concedido um crédito também ajuda que aqueles pequenos empreendedores sejam orientadores uns dos outros, apoiadores uns dos outros. E isso aumenta muito a chance de sucesso
daqueles pequenos negócios. Não é de forma aleatória, né? Preciso Não. também acompanhar, ajudar, Isso. auxiliar nessa história. A gente viu também essa questão agora recente do desenrola rural, né? Uma chance para que Isso. os agricultores, né, os produtores rurais, as produtoras possam voltar a ter crédito, voltar a acessar, Sim. estarem inseridos nos critérios novamente. Tem dado bom resultado? Sim, tem dado bom resultado, sim. E eu queria até dizer assim, independente de existir uma campanha, eu gosto muito de afirmar isso, até porque até ano passado eu trabalhava na área rural, né? Gerenciando essa área no banco. O crédito rural, ele tem períodos de campanha, leis que são lançadas, resoluções especiais pelo governo federal, justamente para apoiar o homem do campo, o homem e a mulher do campo, de vários portes, desde a agricultura familiar ao maior porte. Só que a qualquer momento, e é uma dica que eu deixo para o produtor, de qualquer porte que ele seja, em qualquer momento a gente sempre pode renegociar a dívida e manter a sua cidadania de crédito junto ao banco. Especialmente para o produtor rural, o crédito ele é muito valioso, porque às vezes há um descompasso entre o momento em que ele está produzindo, né, e o momento em que ele vai vender, dependendo da atividade que ele exerce. Então o crédito tem esse fator muito, muito importante na atividade rural. Mas, independente do desenrola, que está tramitando, que está fluindo, a qualquer momento que você perceber que vai ter algum problema na sua atividade rural, a atividade rural por natureza não só está sujeita, digamos assim, aos riscos de venda que o empreendedor urbano tem, mas está sujeita aos riscos climáticos também. Então isso aumenta, né, a incerteza quando a gente está cuidando dos negócios rurais. Então a qualquer momento o banco pode ser procurado. Muito bem, mais algum destaque do Banco do Nordeste, investimentos que você queira destacar? Eu queria destacar assim que o aspecto da inovação, né, do financiamento para inovação. O banco já há alguns anos tem batido muito, tanto no setor rural quanto no setor urbano, a importância da gente começar a se diferenciar. Por exemplo, o tipo de energia que eu uso no meu negócio. A demanda por energia no planeta só aumenta, não vai voltar. Então eu já consigo gerar minha energia através de sistemas fotovoltaicos, eólicos, biodigestores. Dentro do meu processo produtivo atual, tem alguma máquina que me faria gastar menos energia e produzir mais? Ou seja, melhorar, sustentável também. mais sustentável. E que melhore minha margem também, Sim. porque é importante também, como empreendedor, ganhar dinheiro. Então, assim, a gente tem incentivado muito isso. Nós temos hubs de inovação em Recife, Fortaleza e Salvador. Esses hubs, por exemplo, quando você chega com uma máquina que tem algum diferencial dessa natureza, nós podemos fazer o enquadramento numa linha de crédito que tem uma taxa ainda mais baixa do que as taxas da gente, que já são diferenciadas, e aí, assim, ainda mais favorecer essa questão da inovação. Nós podemos produzir, mas podemos produzir com inovação, com mais eficiência, enfim, produtividade. Então, eu acho que esse é um recado muito importante que eu queria dar para os empreendedores do campo e da cidade. BNB é um banco público? Sim, somos um banco público. Temos a operação coordenada, alinhada com os programas e políticas públicas do governo federal, mas assim, temos uma postura muito de ter todos os produtos que um banco privado teria. Então, se o empreendedor ele procura a gente para o crédito, mas também vai encontrar, por exemplo, produtos de fundos de investimento, de captação, e digo mais, assim, já que você tocou nesse assunto, tão boas quanto são nossas linhas de crédito, do ponto de vista de taxas e prazos, nós temos na nossa área de produtos de fundos de investimento, de captação, estamos entre os melhores, não do Nordeste, mas do país, em taxas de rendimento, taxa de administração. Então, além de você, numa ponta, pegar o crédito com a gente, se você for poupar, você vai ganhar mais poupando conosco e pagar menos taxa de administração. Então, era até bom também deixar esse recado para o empreendedor que deseja poupar seus recursos. Qualquer empreendedor, ele está ali habilitado a buscar o BNB? Sim, basta que a gente faz um cadastro, obviamente, e assim como outras instituições financeiras, são observadas as questões de crédito, como é que está, restrições se possivelmente existirem. A gente observa, dependendo da natureza e complexidade do negócio, se ele tem algumas licenças que são necessárias para algumas atividades, mas as portas do BNB estão abertas. Eu tenho até uma piada que a gente usa muito dentro do banco. A gente financia do alfinete ao foguete. Sim. Então, qualquer empreendedor que procurar a gente, nesse intervalo, vai encontrar apoio no Banco do Nordeste.
Muito bem, para finalizar, a mensagem para quem quiser procurar, né, para quem está ali com aquele sonho, quer empreender, está buscando um crédito de forma responsável, BNB de portas abertas. O BNB está de portas abertas e eu queria registrar assim, além de procurar o próprio BNB, como temos o Sebrae como um grande parceiro nosso, então você também pode procurar o Sebrae para estruturar, talvez, você está com a ideia tão nova, tão assim, embrionária, que o Sebrae te ajuda a dar digamos, uma modelagem nessa ideia e aí procurar. Para chegar nessa etapa de crédito. Isso, para chegar na etapa de crédito. Quando estiver na etapa. Está sempre aberto. Certinho. Inclusive, a gente, na maioria das vezes, recebe as pessoas ainda com as ideias embrionárias. Com a ideia ainda. Mesmo. Mas assim, vocês vão dando a orientação. Já como eu disse, a gente tem esse caráter consultivo. Sim. Mas se você chegar já com algum nível de maturidade, facilita com que o crédito seja muito mais rápido. Né? Porque aí eu já vou ter noção da documentação que preciso, vou ter noção de quanto eu preciso, Sim. E ao saber quanto eu preciso, vou precisar de garantia ou não. Por exemplo, o Sebrae tem a garantia do fundo do FAMP, que revolucionou assim, a oportunidade para muitos empreendedores que não tinham garantias para prestar o FAMP do Sebrae. Então até essa visita ao Sebrae ajuda a descobrir esses caminhos dentro do Banco Nordeste. Acho que o itinerário seria esse mesmo, formatar esse sonho, né? Buscar orientação, suporte e também depois em busca dos meios, né? Dos recursos para materializar. Ok, muito obrigada pela disponibilidade. A satisfação foi toda minha. Muito obrigado. Gerente executivo estadual do BNB, Keck Rosberg, que tem nome de piloto de Fórmula 1. Isso. Campeão de 82. Campeão finlandês. E que teve aqui a generosidade de participar com a gente com essas informações tão relevantes, né, do BNB, que é um grande agente de transformação regional, social também aqui na região Nordeste. Obrigada. Obrigado. Esse foi o nosso podcast Unifacisa. Tchauzinho.